Opa, tudo bem com você está? Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos finalizar com a primeira carta de Pedro. Tranquilo? Vamos ler dos capítulos 3 até o 5. Então abre aí a sua Bíblia, abre o seu coração, para que o Espírito Santo possa nos usar neste momento. Capítulo 3. Do mesmo modo, vocês, mulheres, submetam-se aos seus maridos. Assim, se alguns são rebeldes à palavra, a conduta de suas mulheres poderá ganhá-los sem palavras, ao notarem o recato cuidadoso da conduta de vocês. Que o enfeite de vocês não seja de coisas exteriores, como o penteado, uso de joias de ouro ou roupas finas, mas de qualidades internas, isto é, o enfeite inalterável de caráter suave e sereno. Isso sim é coisa preciosa diante de Deus. De fato, era assim que se enfeitavam as santas mulheres de outrora, que punham sua esperança em Deus, submissa a seus maridos. É o que vemos em Sara. Ela foi obediente a Abraão, chamando-o de Senhor. Vocês se tornarão filhas de Sara se praticarem o bem e não se deixarem dominar pelo medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam compreensivos na vida conjugal, mostrando consideração para com as esposas, por serem de constituição mais delicada e também por serem herdeiras como vocês do dom da vida. Assim, a oração de vocês não ficará sem resposta. Finalmente, tenham todos a mesma atitude. Sejam compassivos, cheios de amor, fraterno, misericordiosos e de espírito humilde. Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com outro insulto. Pelo contrário, abençoem, porque para isso vocês foram chamados, isto é, para serem herdeiros da bênção. Então nós fomos chamados por Deus para fazer o bem e não para praticar o mal. Não pagar o mal com o mal. Obviamente isso é muito difícil de ser colocado em prática, pois quando uma pessoa te dá uma resposta dura, você automaticamente quer responder na mesma dureza, às vezes até mais duro, até mais alto do que essa outra pessoa. Mas a palavra de Deus vem nos alertar. Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com outro insulto. Pelo contrário, abençoem, porque para isso vocês foram chamados. Isto é, para serem herdeiros da bênção. Então Deus nos chama para santificar. Deus nos chama para poder levar Ele que é o Todo-Poderoso, Ele que é santo, através das nossas atitudes, das nossas falas. Por isso, vamos sempre buscar ter bastante cuidado de não devolver, de não pagar o mal com a mesma moeda. De fato, aquele que ama a vida e deseja ver vidas felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e procure segui-la, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à prece deles. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. E quem lhes fará mal se vocês se empenham em fazer o bem? Se sofrem por causa da justiça, felizes de vocês. Não tenham medo deles, nem fiquem assustados. Ao contrário, reconheçam de coração o Cristo como o Senhor, estando sempre prontos a dar a razão de sua esperança todo aquele que a pede a vocês. Mas com bons modos, com respeito e mantendo a consciência limpa. Assim, quando vocês forem difamados em alguma coisa, aqueles que criticam o bom comportamento que vocês têm em Cristo ficarão confundidos. Pois, se é da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor que seja por praticarem o bem e não o mal. De fato, o próprio Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, os justos pelos injustos, a fim de os conduzir a Deus. Ele sofreu a morte em seu corpo, mas recebeu vida pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui que, de fato, Jesus cumpriu com a sua missão de vir aqui e nos resgatar, nos afastar de todos os males, de nos salvar. Foi então que ele proclamou a vitória, inclusive para os espíritos aprisionados. Falo das pessoas que foram rebeldes outrora, nos tempos de Noé, quando Deus demorava para castigar o mundo. Enquanto isso, Noé construía a arca, na qual somente 8 pessoas foram salvas por meio da água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês.
não se trata de limpeza de sujeira corporal, mas do compromisso solene de uma boa consciência diante de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, após ter submetido os anjos às dominações e os poderes. Capítulo 4. Uma vez que Cristo sofreu na carne, vocês também devem estar armados com esta convicção. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, a fim de viver o resto de seus dias guiado pela vontade de Deus e não por paixões humanas. Vocês passaram muito tempo vivendo conforme o estilo pagão, entregues a uma vida de dissolução, cobiça, embriaguez, comilanças, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Agora, os outros estranham que vocês não se entreguem à mesma torrente de perdição e por isso os cobrem de insultos. Mas eles terão de prestar contas disso àquele que em breve há de julgar os vivos e os mortos. Preste atenção naquilo que nós acabamos de ler. Preste atenção. Agora, os outros estranham que vocês não se entregam à mesma torrente de perdição e por isso os cobrem de insultos. Então, as pessoas ao nosso redor, né, isso acontece com muita frequência. Você já deve ter passado por alguma experiência assim. As pessoas ao seu redor, elas estão ali vivendo, cada um, o seu pecado. E elas estão ali vivendo de forma assim, prazerosa, está ali satisfazendo os prazeres da carne. E talvez você esteja buscando não viver aquilo mais que você já viveu antes. Não viver mais em pecado. Você está se arrependendo, você está buscando cada vez estar mais próximo de Cristo. E as pessoas começam a te condenar, porque você já não quer mais acompanhá-las em tal pecado, porque você já não quer mais sair com elas, porque talvez você até mesmo não quer conversar mais sobre aquele assunto, e você começa a ser insultado. As pessoas começam a falar assim, não, e começam a zombar da tua cara, começa a descredibilizar você como cristão. Mas é importante a gente salientar que, assim como diz no versículo 5, mas eles terão de prestar contas disso àquele que em breve há de julgar os vivos e os mortos. Então não cabe a você ficar também julgando e falando para aquelas pessoas apontando o dedo na cara delas. Não, pelo contrário, você deve ser exemplo, deve sim ensinar segundo de acordo aquilo que Deus nos ensina. Mas se elas não querem te ouvir, se elas não querem entender aquilo que Deus nos ensina, cara, não somos nós que iremos julgá-las. É Jesus. Jesus sim pode julgar, não nós. E você não pode se deixar desanimar por causa dos insultos. Porque, para e pensa, Jesus, cara, que é o nosso Salvador, veio aqui para nos perdoar. Se Jesus, ele foi flagelado, bateram nele, chutaram ele, mataram ele. Se Jesus passou por insultos, quem dirá nós? Então não desanime. Em nenhum momento Jesus desanimou. Em nenhum momento Jesus desistiu da sua missão. Pelo contrário, ele cumpriu a sua missão perfeitamente. Então não deixe ser parado por causa dos insultos só porque você está querendo seguir a Jesus. Só porque você está querendo não mais fazer as suas vontades, e sim as vontades de Deus. Não se importe com os insultos. Continue firme, pois a nossa glória não está aqui nessa terra, mas sim lá no céu com Jesus Cristo. Porque o Evangelho foi anunciado também aos mortos, a fim de que eles vivam pelo Espírito a vida de Deus, depois de receberem na sua carne mortal a sentença comum a todos os homens. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, moderados e sóbrios para se dedicarem à oração. Então, o fim, ele está próximo. Mas nós devemos nos manter sóbrios e moderados e nos dedicar verdadeiramente à oração, nos conectar com Jesus, pois se o fim está chegando, tudo nessa terra aqui vai se acabar, tudo nessa terra vai se diluir. Mas aqueles que se permanecerem fiéis, íntimos do Senhor, orando com Ele, amando a Ele sobre todas as coisas, viverão a vida eterna junto com Ele. Então vamos ser fortes, vamos nos dedicar à oração. Ore, ore e ore.
Sobretudo, conservem entre vocês um grande amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pratiquem a hospitalidade uns com os outros, sem murmurar. Cada um conviva de acordo com a graça recebida e coloquem-se a serviço dos outros, como bons administradores das muitas formas da graça que Deus concedeu a vocês. Quem fala, seja porta-voz de Deus. Quem se dedica ao serviço, faça com as forças que Deus lhe dá, a fim de que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a qual pertencem a glória e o poder para sempre. Amém. Amados, não fiquem alarmados com o incêndio que se espalha entre vocês para prová-los, como se estivesse acontecendo algo estranho no meio de vocês. Ao contrário, alegrem-se por estarem participando dos sofrimentos de Cristo, para que vocês também se alegrem e exultem ao se revelar a glória dele. Felizes de vocês quando forem insultados por causa do nome de Cristo. Isso significa que o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, quando nós somos insultados por ser cristãos, por estarmos batalhando contra as nossas vontades carnais e buscando estar cada vez mais próximo, fazendo a vontade de Deus, e a gente é insultado por causa disso, se alegre, mantenha-se firme. Significa que o Espírito de Deus repousa sobre cada um de nós. Todavia, que ninguém de vocês sofra por ser assassino ou ladrão, malfeitor ou delator. Todavia, se alguém sofre como cristão, não se sinta envergonhado. Ao contrário, glorifique a Deus por levar o nome de cristão. Que maravilha, cara. Que texto perfeito. Não se envergonhe de servir a Jesus Cristo, de buscar fazer a vontade dele, de querer seguir os mandamentos dele nesse mundo tão pecaminoso. Pelo contrário, se orgulhe de ser cristão. E ser cristão é ser cristão de verdade, tá? Não só da boca para fora, mas sim um cristão que ama a Deus sobre todas as coisas e age segundo a vontade dele. Amém? Não tenha vergonha de ser cristão. De fato, chegou a hora do julgamento e está começando pela casa de Deus. Se o nosso julgamento é o começo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se com dificuldade o justo consegue salvar-se, em que situação ficam o ímpio e o pecador? Portanto, aqueles que sofrem de acordo com o projeto de Deus põem sua confiança no Deus Criador, praticando o bem. Capítulo 5. Faço uma admoestação aos presbíteros que estão entre vocês. Eu que sou presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que vai ser revelada. Cuidem do rebanho de Deus que lhe foi confiado, não por imposição, mas de livre e espontânea vontade. Como Deus o quer, não por causa de lucro sujo, mas com generosidade, não como donos daqueles que lhe foram confiados, mas como modelos para o rebanho. Desse modo, quando aparecer o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa de glória que não murcha. Igualmente, vocês jovens, obedeçam aos mais velhos, e todos vocês revistam-se de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Abaixem-se diante da poderosa mão de Deus, a fim de que no momento certo Ele os levante. Então, ser humilde na presença do Senhor, pois no momento oportuno Ele vai ao nosso encontro, nos levanta e nos leva para o caminho certo. Seja humilde na presença de Deus, não seja soberbo. Coloquem nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês. Então não coloque, cara, as suas preocupações como o centro da tua vida. Coloque Jesus como aquele que é capaz de acalmar toda a tempestade como o centro da sua vida, pois Ele cuida de cada um de nós. Isso não é brincadeira, isso é verídico. Jesus cuida de nós e Ele acalma toda a nossa tempestade. Sejam sóbrios e fiquem de prontidão, pois o diabo, que é o inimigo de vocês, os rodeia como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então vamos nos manter vigilantes, com os olhos atentos para todos os lados, para todas as atitudes, todos os pensamentos, todas as falas, os nossos olhares, aquilo que a gente escuta,
vamos nos manter atentos, porque o demônio está aí, ó, rodeando por todos os lados, rugindo como um leão, esperando para te atacar, para te dar o bote. Mas não, vamos nos manter atentos, porque nós estamos servindo a Jesus e estamos servindo verdadeiramente. Não deixe ser tentado pelo diabo para você cair no pecado. Vamos nos manter firmes e fiéis a Jesus. Resistam ao diabo permanecendo firmes na fé, pois vocês sabem que essa mesma espécie de sofrimento atinge os seus irmãos que estão espalhados pelo mundo. Então, para resistir ao pecado, como, Vitor, eu posso resistir ao pecado? É difícil, cara. Eu não consigo. As minhas vontades carnais falam muito mais alto do que aquilo que eu queria, de fato, seguir Jesus, cara. Como que eu faço, Vitor, para resistir ao pecado? Resistam ao diabo permanecendo firmes na fé. É através de muita oração, através de muita reza, é através de participar da missa, é através da leitura bíblica, é através da confissão e várias outras coisas que eu poderia citar aqui para alimentar cada vez mais a nossa fé, cada vez mais a nossa intimidade com Deus. Então permaneça firme e fiel a Jesus Cristo, pois só Ele é capaz de te livrar do demônio, só Ele é capaz de te livrar do pecado, daquilo que te consome. Não deixe ser consumido pelas coisas deste mundo, mas deseje ser consumido pelo fogo abrasador do Espírito Santo de Deus. Depois de sofrerem um pouco, o Deus de toda graça, aquele que os chamou em Cristo para a sua glória eterna, Ele o restabelecerá, firmará e fortalecerá, e fará com que vocês sejam inabaláveis. Então não é pelas nossas próprias forças. Não é porque nós somos merecedores também não, tá? Mas é porque Deus, Ele nos ama. Ele entregou o teu único filho para nos salvar. E Ele não nos abandona. Ele nos levanta e pela sua força nos torna inabaláveis. Por isso confie naquele que pode te tornar forte, naquele que pode te tornar inabalável. Quem é esse? É Deus, cara. Não é você que vai conseguir sozinho. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele vai agir. A Deus pertence todo o poder para sempre. Amém. Então, todo o poder pertence a Ele. Todo o poder é dele. Então, entregue-se nas mãos poderosas de Deus e deixa Ele cuidar de você. Deixa que os sonhos de Deus se realizem em sua vida. Amém. Por meio de Silvano, que eu considero irmão fiel, escrevi a vocês essas poucas palavras, para admoestá-los e dar testemunho de que esta é a verdadeira graça de Deus. Permaneçam firmes nela. A comunidade que vive em Babilônia, escolhida como vocês, manda saudações. Marcos, meu filho, também manda saudações. Saúdem-se uns aos outros com o beijo da caridade. Que a paz esteja com todos vocês que estão em Cristo. Assim a gente finaliza com a primeira carta de Pedro. E é isso, cara. Vamos nos manter firmes na fé que nos aproxima de Cristo e nos afasta do pecado. Amém? Deus abençoe muito a sua vida e amanhã estaremos de volta. Um beijo, um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.